E aí, rapaziada, TV clandestina, então chegou a hora de falar da Copa do Mundo. Estávamos esperando até agora, mas agora vai ser agora e chegou o momento de falar e aproveitar de trocar ideias sobre várias partidas. O dia de hoje foi marcado por 3 partidas muito interessantes, né? E eu vou falar textualmente cada uma. Eu vou começar pela partida do Uruguai contra Los Tanques de Coreia. Pois é, rapaziada, querem saber um pouco mais? Então segue aí nós, vamos falar sobre o Uruguai. Gurizada Uruguai. Segue a TV clandestina aí. Ó, pessoal gritando. Segue a TV clandestina, ativa o sininho e vem comigo. O Uruguai fez uma partida de Uruguai, com muita entrega, com muita garra, com muita dedicação. O Alonso, o treinador, tem algumas mudanças interessantes, sim, muito interessantes. O meio campo está rejuvenescido. Tem Bentancur, tem Valverde, né? Tem o Núñez na frente, o Luisito Soares, já sem a presença do Cavani junto, que era algo que nós estávamos todos ambientados, já não faz mais parte da Celeste Olímpica. Pelo Uruguai foi e fez uma apresentação contra os times da Coreia. E aí é uma outra coisa que das seleções asiáticas nós não sabemos muito o quanto, o que e como e o que podemos esperar e qual é o nível que elas estão chegando para essa Copa. A gente não sabe. A gente viu o Japão surpreendendo fervorosamente contra a Alemanha, ganhando uma partida de virada da Alemanha. E aí, quando se pensa em Coreia, se pensa que a Coreia também possa fazer frente muitas vezes às seleções favoritas, como no caso, né, que estamos falando hoje, como no caso da seleção uruguaia. Mas a seleção uruguaia rejuvenescida, no gol, uma seleção rejuvenescida, e que ela tem uma seleção que tem muito a crescer, o que o Alonso e as novas gerações, né, que é uma seleção para 2026, para 2030 ainda, muitos jogadores jovens, muitos que ainda virão, é uma geração que ela ainda vai ter que buscar logo aqui na frente soluções para substituir Luisito Soares, Cavani. Isso aí é fato. Mas o jogo foi um jogo truncado, um jogo em que o Uruguai teve momentos de muita boa imposição física, conseguiu se impor, conseguiu atacar, conseguiu testação de gols, mas não foi o suficiente para vencer a barreira da Coreia do Sul, que é um time, um tanque, jogadores muito fortes também, jogadores com muita dedicação na marcação, e o Uruguai com muita entrega também, não se entregando em nenhuma bola. A gente viu duas seleções que poderão estar classificadas. A gente sabe que o grupo é difícil porque o Portugal tem um grupo muito qualificado. Gana também não é uma seleção desprezível, mas o Uruguai fez o seu ponto, vai precisar de um resultado melhor contra Portugal, né? Vai precisar aparecer um pouco mais e, sobretudo, contra a seleção de Gana não vai ter muito outra opção que não seja uma vitória se o Uruguai almeja classificar nessa Copa do Mundo, né, para a segunda fase. O Uruguai que a meu ver, ele está num processo ainda de mostrar essas caras, assim, que com a saída do Maestro Tavares e com a entrada do Alonso, o time começou a ficar mais solto, mais leve. O Uruguai começa a trabalhar mais com a bola, a propor mais o jogo, e isso ainda é algo que, digamos que em comparações com seleções próprias asiáticas, próprio Portugal, com seleções que já estão há mais tempo praticando isso, o Uruguai ainda está com uma dinâmica meio, sabe, para engrenar, para pegar. Mas o Uruguai fez uma boa partida, propôs, tentou mais vezes propor, também se defendeu bem. E a gente sabe que numa Copa do Mundo, às vezes tu saber sofrer, tu ter a capacidade de sofrer, a capacidade de ser atacado e não levar gols, também ele pode contar muito. E isso, né, o Uruguai que tem 3 jogadores atrás de muita experiência, né? Diego Godin tem absoluta muita experiência, um jogador que conhece todos os cantos ali, um jogador que, né, é um perigo, e também é um perigo na outra área, porque é um belo cabeceador. Inclusive no jogo fez uma bola na trave. E temos o José Maria Jiménez também, que é um grande jogador, né, um grande jogador que joga na quarta zaga, hoje em alguns momentos, né, essa alternância de sistema, fazendo 3-5-2 em alguns momentos, outro momento 4-4-2, era uma variação muito legal. E também El Pelao Cárceres também, que ora fazia de lateral, avançava mais, horas fazia inclusive de ala,
né? Com o fechamento do Bittencourt pelo meio, ele avançava como ala, e em alguns momentos ele era um terceiro zagueiro, um zagueiro muito potente, com muita força, sobretudo pelo lado direito, aí que começou como lateral esquerdo, né? Hoje faz essa de zagueiro pelo lado direito com muita qualidade, né? O jogador Cáceres é um jogador de extrema qualidade. Então, se o Uruguai conseguir classificar, e agora partindo para cá, pensando assim, ó, o Uruguai tem 2 jogos encardidos. Um desses jogos muito encardidos é contra Portugal. Contra Portugal, ele vai ter um jogo muito encardido porque esses 3 monstros aí de zagueiro vão ter que marcar um monstro, o Cristiano Ronaldo, né? E o João Félix, que também está muito bem. Então, o que vai acontecer é o seguinte: Portugal vai ter que Portugal e o Uruguai vai ter que no mínimo empatar com Portugal numa partida que é absolutamente difícil. Mas Portugal projetando, quem sabe, uma vitória, Uruguai projetando uma vitória ou até um empate que possa dar uma combinação de resultados, uma classificação na última rodada contra a Gana, o Uruguai vai para uma segunda etapa, para umas oitavas de final, com uma zaga com meio campo que estão muito forte, muito pegador, e podendo espreitar muita coisa até o final dessa competição, não sendo uma seleção que será facilmente descartada dessa Copa do Mundo. O Uruguai precisa sim sair desse grupo, que é um grupo meio emaranhado por questões físicas. Fisicamente é um grupo muito forte. Gana tem uma seleção muito forte, provou hoje no jogo contra Portugal, assim como a seleção da Coreia do Sul, que também não se apavora no jogo da força, no jogo aéreo, no jogo da busca pela bola. O Uruguai tem esse jogo já como característica, e Portugal, que tenta não jogar assim, tenta colocar a bola no chão e procurar a parte mais técnica, e vai ser um jogo muito, digamos que, entretenido, esse jogo de Portugal e Uruguai, porque vai ser um jogo de o Portugal cada vez uma escola mais de toque de bola, de drible, de aproximação, quanto um Uruguai que tenta ingressar com esses novos nomes, né, com Bittencourt, com o próprio De La Cruz está no banco, com o De Arrascaeta, com o Núñez, com todos esses jogadores que dão essa pitada nova para o Uruguai, mas que o Uruguai ainda não tem essa engrenagem total de como jogar assim. O Uruguai ainda que está buscando, o Alonso, o treinador, que está buscando as opções, e vai enfrentar uma seleção que é muito adaptada a esse tipo de jogo, e que o Uruguai vai ter que fazer, vai ter que ser o Uruguai, né, tchê? Vai ter que ser aquele Uruguai que nós conhecemos, o Uruguai que chega junto, que chega firme. O fato é que a seleção do Uruguai fez uma estreia interessante, digamos, porque jogar contra a Coreia não é jogo vencido. Não é jogo vencido. O fato de não ter perdido, não ter se surpreendido, como aconteceu com a Alemanha, por exemplo, que foi muito ruim, porque a Alemanha vai ter que buscar um resultado positivo contra a Espanha, que é a sensação atualmente da Copa, e numa situação que os jogadores estão com a corda do pescoço. O Uruguai não, o Uruguai empatou, o Uruguai vai para o próximo jogo, tem uma seleção que tem 3 pontos, que é Portugal, e que daqui a pouco com um empate chega com 2, vai para a última rodada, dependendo de si só, para se classificar para a próxima fase, que aí, como eu falei anteriormente, a próxima fase é mata-mata, e com a força desses 3 jogadores que jogam atrás do Uruguai, do goleiro, que é muito arrojado, desse meio campo que está rejuvenescido, que consegue jogar um pouco mais, o Uruguai realmente pode apresentar nessa Copa ainda algumas gratas surpresas. Talvez não surpresa de futebol, de toque de bola, de exuberância, de passe de aproximação, mas de surpresa de dar combate, e esse combate com as presenças de área de Luisito Soares, de Cavani, de Núñez e de outros jogadores que chegam, sobretudo bolas aéreas de Godin, podem, e me lembrou muito, esse Uruguai me lembrou muito aquela Itália, a Itália campeã de 2006, porque mesclando experiência com uma certa juventude, vitalidade, tentando coisas novas. Me lembra muito, e o Uruguai hoje eu classificaria o Uruguai como aquela Itália lá de 2006. Se o Uruguai conseguir jogar com a inteligência e com o regulamento embaixo do braço e não inventar, o Uruguai tem chances de classificar e ainda beliscar coisas maiores, porque o Uruguai, com a defesa que tem, com a qualidade de defesa que tem, sobretudo de José Maria Jiménez, Godin e de Pelado Cáceres, tem uma qualidade interessante de marcação, jogadores que sabem sofrer sem a bola e que podem carregar esse Uruguai aos trancos e barrancos até lugares mais altos
nessa Copa do Mundo, como ir até uma semifinal ou quem sabe uma final. Veremos, mas a torcida agora é que o Uruguai se mantenha vivo contra Portugal, que é um jogo absolutamente difícil. Cristiano Ronaldo inspiradíssimo e Luizito Soares, né, gente? Esqueci de falar, Luizito Soares ficou devendo no jogo de hoje, né? Deveu o Luizito Soares, mas faz parte dele futebol. Faz parte dele futebol, ficou devendo. No próximo, quem sabe, seja o jogo de Lúcio Soares. Certo? Um abraço para todo mundo e vão ficar ligados mais em outras partidas do Uruguai. Gurizada, um abraço. Fui, porque você sabe aqui, quem é gaúcho, torce pro Uruguai. Quem não tem vergonha na cara, torce pro Brasil. Um abraço para todo mundo. Fui.